Olá, tudo bem? A partir de hoje você tem acesso a todas as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Maringá. O portal Hoje Mais entrou em contato com os 13 candidatos, com suas assessorias e confirmou a presença de todos na entrevista. Hoje nós vamos conversar com o candidato do PT, Carlos Mariucci, que já está aqui com a gente. Mas antes, vamos às regras da entrevista. Todas as entrevistas terão duração de 20 minutos, iniciando-se a contagem com a formulação da primeira pergunta ao candidato. Com o intuito de garantir a isonomia de tempo, todos os candidatos terão, a partir desse momento, exatamente a mesma duração de entrevista, estando o entrevistador autorizado a interromper o candidato quando o período de entrevista se esgotar. Os 20 minutos de entrevista serão divididos da seguinte forma: serão 12 minutos para perguntas gerais. O entrevistador vai sortear temas gerais que serão discutidos com o candidato: educação, saúde, economia, segurança pública, mobilidade urbana, cultura, esporte, planejamento urbano, transparência e combate à corrupção, obras, entre outros. Ao todo, serão sorteados 4 temas e o candidato terá 3 minutos para abordar cada um deles. Serão 6 minutos para perguntas específicas. Os candidatos responderão perguntas formuladas pelos jornalistas Vitor Faria e Cris Chornobai sobre os planos de governo, visões políticas, entre outros assuntos de interesse da população. Serão 2 minutos para considerações finais. O candidato terá esse tempo livre para a sua manifestação final. Essas regras foram enviadas para todos os candidatos e/ou assessores que concordaram com esse modelo de entrevista e com a exibição do material na íntegra. Nenhuma das entrevistas passou por edição. E neste momento, a entrevista com o candidato Carlos Mariucci, do PT. Candidato, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Esperamos que esse seja um espaço de um rico debate para propostas da cidade de Maringá. É um prazer poder estar aqui com você, com todos vocês. Conversar com a comunidade de Maringá, para mim é sempre um prazer. Candidato, então a gente vai começar já sorteando o primeiro tema para que o senhor possa discorrer sobre a proposta. Nós temos aqui no potinho já os temas, que nós vamos fazer o primeiro sorteio para saber certinho qual é o primeiro assunto. Nós temos aqui então segurança pública. Candidato Carlos Mariucci, como o senhor pretende trabalhar a segurança pública de Maringá? Em primeiro lugar, eu entendo segurança pública com ampliação da área de esporte, cultura e lazer. Acho que isso é fundamental. A pessoa pode se assustar ouvindo isso, mas eu não entendo segurança pública com repressão, mas sim construindo espaços, possibilidades para que os jovens, adolescentes, as pessoas possam ter, de fato, esporte, cultura, lazer e convivência, de fato, com toda a sociedade. Mas, falando também da necessidade, nós precisamos de ter um monitoramento, e isso nós vamos fazer direto, e com câmeras possíveis nos espaços, todos os espaços possíveis da cidade que seja necessário. E esse monitoramento com a central, que já existe, mas muito pequena e não corresponde com tudo aquilo que a sociedade de Maringá necessita. Então, isso vamos fazer. Diminuir a repressão, mas ampliar a parte de polícia de inteligência, de espaço. Maringá, a prefeitura não tem a obrigação de polícia, mas tem a obrigação de cuidar da sua comunidade, da sua cidade. Na verdade, nós temos uma deficiência muito grande na nossa cidade de Maringá e temos que cobrar muito do governador ou dos governadores de uma maneira geral. Porque em 1982, Amaro, digo para você, 1982, eu estava entrando na UEM e nós tínhamos o dobro do efetivo da Polícia Militar que temos hoje em Maringá. O dobro de efetivo da Polícia Civil que temos em Maringá. E precisamos rever isso. Isso é uma questão de força política. Nós temos hoje um número grande de deputados eleitos por Maringá, mas nós não conseguimos corresponder e trazer. Londrina tem um potencial maior nesse contexto. Então, por isso, muito importante nós trabalharmos isso também. Mas, na essência mesmo, entendo que segurança pública é trabalhar na prevenção e aí esporte, cultura e lazer. Eu acho que
nós temos uma situação, e eu, como vereador, pude apresentar um projeto e aprovar, que é a justiça restaurativa. Trabalhar também o modelo de justiça restaurativa e o programa Maringá da Paz, nós também trabalhamos a prevenção e a justiça restaurativa em toda a sociedade, começando nas escolas e também na área da assistência, em todos os espaços, trabalhamos com rodas de conversa. Isso realmente é revolucionário e nós vamos de fato implantar. Já existe, o projeto já está aprovado, a atual gestão de maneira tímida implantou e nós pretendemos potencializar. É um projeto de minha autoria como vereador e vamos com certeza ampliar isso para toda a cidade de Maringá. Muito bem, candidato. Bom, a gente agora vai sortear mais um tema, né? O primeiro tema que o senhor respondeu foi segurança pública. A gente faz o sorteio de mais um tema aqui para que o senhor possa também explanar o que o senhor pretende fazer em Maringá. O tema agora, candidato, é esporte. O que o senhor visa aí para Maringá, caso o senhor for eleito para esse setor? O esporte, nós temos equipamentos de esporte em Maringá extraordinários. Ao longo do tempo se construiu e temos áreas muito importantes. O próprio complexo aqui do Willie Davis, Chico Neto, enfim, todas as piscinas, temos centros esportivos extraordinários em Maringá, porém, esses centros esportivos estão abandonados, ou se não abandonados, sem manutenção, sem estrutura. Pretendemos reformá-los todos, mas não só ter esses equipamentos, mas também potencializar para que as nossas crianças, os nossos jovens possam praticar esporte. Esporte de lazer, mas também esporte de competição. Nós temos todos os anos a nossa cidade ou é campeão ou acaba ficando ali na questão dos Jogos Abertos do Paraná. Então nós temos equipamento ou recursos humanos de maneira extraordinária. Os nossos atletas são muito bons e podemos melhorar ainda mais. Mas imagina, com o que temos, sem a manutenção necessária, nós temos grandes atletas. Imagina se nós colocarmos à disposição da comunidade, de fato, todos os equipamentos que temos e melhorar eles e poder construir ainda mais. Mas eu vejo que melhorando o que temos, os centros esportivos, colocando à disposição da comunidade, esse complexo olímpico que nós temos aqui no centro da cidade, Willie Davis, Chico Neto, também a questão das comunidades todas, colocando as quadras à disposição, então, enfim, tudo isso é muito bom. Mas gostaria de lembrar também da nossa paixão primeira, que é o futebol, e nós temos que resgatar o futebol em Maringá. Nós temos um time em Maringá que está ali batalhando, fazendo o que é possível, então nós vamos dar as condições necessárias, mas em especial, resgatar o nosso saudoso Grêmio de Esporte Maringá. Eu acho que isso é a paixão do maringaense, é a paixão de toda a região. Isso não é fácil, não estou iludido que vou resolver do dia para a noite, mas sei que é possível se nós trabalharmos junto com a comunidade, junto com os empresários, junto com os apaixonados com futebol. Trazer de volta esse nosso... Nós temos um estádio maravilhoso, com muitas condições, que muitas cidades que têm bons times de futebol não têm o estádio que nós temos. E nós não temos um time de futebol aqui para Maringá, do jeito que nós gostaríamos, do jeito que toda a comunidade gostaria. Eu acho que então isso nós vamos trabalhar e resgatar, unido com a comunidade. Eu acho que nada é possível fazer se não tiver um diálogo total com a comunidade. Então, futebol, esporte de lazer. Eu acho que eu falei agora há pouco de segurança pública e a importância do esporte e do lazer para a segurança pública. Então é trabalhar em comunhão. Okay. Tá certo, candidato. Bom, vamos ao sorteio de mais um tema, o terceiro. O senhor já falou sobre segurança pública e esporte. E agora vamos ver qual o assunto que o senhor vai discorrer, né, como candidato aí a prefeito de Maringá. Vamos falar agora sobre transparência. Candidato Carlos Mariussi. Como o senhor pretende ser um prefeito transparente, trabalhar com transparência, principalmente as contas públicas? Olha, nós pretendemos, em primeiro lugar, resgatar o orçamento participativo. Nós trabalhando com o orçamento participativo, você apresenta à comunidade de fato, discute com a comunidade o orçamento que temos e a prestação de contas
periodicamente. Isso é fundamental. Já existe a formalidade dessa prestação de contas, mas não existe de fato a presença junto com a comunidade. Através do orçamento participativo nós vamos poder fazer isso e, além de tudo, decidir junto com a comunidade o que é melhor para cada região, o que a comunidade realmente quer. Mas eu gostaria de dizer sobre a transparência, no mandato que eu estive passado como vereador, eu consegui aprovar um projeto de lei, que hoje é lei, que é a ficha limpa para empresários e empresas que contratam com o município de Maringá. E isso foi aprovado na época, teve um questionamento do prefeito da época e pediu, alegou inconstitucionalidade. Mas nós ganhamos no Tribunal Superior por unanimidade, ainda com elogios. E essa lei, de fato, hoje ela existe, mas infelizmente não é aplicada do jeito que deve. E nós vamos fazer isso de forma que toda a comunidade possa entender que aqueles que contratam com o município realmente têm condições legais de contratar. A empresa que vai construir o colégio, o CEMEIS, a empresa que vai fazer aquilo que é necessário, seja o serviço mais simples que for fazer com o município, ou a construção maior, como por exemplo o que nós pretendemos resgatar e fazer, isso que para nós é uma aberração o que foi feito, o transporte, o contorno norte com aqueles viadutos chamados viadutos Sacis, um absurdo aquilo lá, e aí nós pretendemos fazer aquilo lá, já está aprovado, a cidade já deveria ter feito isso e nós pretendemos fazer. E dessa forma, eu acho que conversando com a comunidade, mostrando, por exemplo, uma pergunta muito simples, o contorno norte, quando foi aprovado, tinha as condições e o dinheiro que veio para fazer por completo. Por que não foi feito por completo? Isso tem que ser mostrado para a comunidade por que não foi feito. E agora, o que nós pretendemos fazer e mostrar como vai ser feito e por que vai ser feito. Então, dessa forma, nós entendemos que é o melhor caminho. Eu acho que não existe possibilidade de você fazer uma gestão pública se você não tiver diálogo com a comunidade. E diálogo passa também por transparência, mostrar o que pode e o que não pode, aonde você avança e por que não avança onde não é possível. E dessa forma nós entendemos que nós vamos trabalhar com bastante transparência. Ok, a gente está conversando com o candidato Carlos Mariucci, do PT. Vamos para o último tema a ser sorteado nesta rodada aqui de perguntas, tendo aí 3 minutos para responder cada uma, né? Agora, a pergunta é a seguinte: combate à corrupção. Candidato Carlos Mariucci. Combate à corrupção numa gestão municipal passa pela transparência. Como você combate a corrupção? Com prevenção, você cuidando. Eu costumo dizer, vocês sabem que a minha origem é a Igreja Católica e quando, antes de ter mandato, a gente sempre estava à disposição, conversando nos cursos preparativos nas escolas, nas igrejas. Mas também eu tive a oportunidade de fundar a Escola de Cultura, Fé e Política, que ainda existe hoje na Câmara, na Arquidiocese de Maringá. Também fui presidente da Caritas, da Aras Caritas de Maringá. E também diretor por 6 anos da Escola de Teologia da Arquidiocese de Maringá. E lá eu dizia sempre, em todas, nas aulas na Escola de Teologia, ou então na Escola de Cultura, Fé e Política, ou nos espaços onde me convidavam para falar. Quanto mais próximo de Deus você está, menos possibilidade de erro você tem. E aonde é que está Deus? Está no seu irmão, está na comunidade, está... Então, eu falei agora há pouco de transparência, e trabalhar com transparência é trabalhar com a comunidade, próximo da comunidade. Estando próximo da comunidade, você está próximo de Deus, na minha concepção de fé. E aí, dessa forma, você erra o menos possível e aqueles que trabalham com você, os servidores públicos e os cargos comissionados também vão ter a possibilidade de errar o menos possível, ou não errar. Eu acho que é isso, e aí corrupção vem da fraqueza humana, vem de você possibilitar, dar brecha para as seduções que existem. E aí eu digo que combater corrupção é lutar contra as seduções que existem, e que são muitas.
Agora, na prática, é aquilo que nós falamos da transparência, é a lei que só contrata com ficha limpa e outras possibilidades. Uma coisa, a ouvidoria, tem que ser de fato uma ouvidoria, não pode ser alguém apenas indicado pelo prefeito e que só ouve aquilo que o prefeito quer ouvir. Tem que ouvir o que a comunidade está indicando e mostrando caminhos para que o prefeito também erre menos ou não tenha a possibilidade de errar. E outros espaços, nós temos hoje uma diretoria, um espaço que é o atendimento à comunidade. Isso tem que estar mais aberto e mais claro. Então criar mecanismos, e é isso que nós temos que rever e avaliar alguns pontos que nós entendemos que não alcançam o objetivo. Então, Amaro, digo para toda a comunidade, todos aqueles e aquelas que estão nos ouvindo, que combater corrupção é, antes de tudo, prevenção, cuidar de nós mesmos. Em primeiro lugar, cuidar pessoalmente e também com aqueles que trabalham com a gente, olhando os caminhos que temos. Muito bem, candidato. Bom, depois das perguntas gerais por temas, agora nós temos as perguntas dos nossos jornalistas aqui do portal Hoje Mais Maringá. A primeira pergunta é feita pela jornalista Cris Chornobai. Cris. Candidato, diante do assédio da ministra Damares Alves ao tentar impedir que a lei fosse aplicada no caso do aborto legal de uma menina de 10 anos, qual seria a sua posição com relação a isso e qual vai ser a sua política municipal para atender casos semelhantes aqui em Maringá? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que eu sou contra o aborto. Porém, acho que não existe uma pessoa de convivência nossa que é contra a vida. Eu acho que isso é fundamental. Mas eu faço uma pergunta para a Cris e para todos aqueles que estão nos ouvindo. No caso dessa criança de 10 anos, que foi estuprada, não com 10 anos, mas pelo que eu vi, com 6 anos de idade, começou uma sucessão de estupros. Então ela foi agredida praticamente 40% da vida dela, que ela tem 10 anos, 4 anos sendo agredida, estuprada. Você como pai, você como mãe, como avô, que você, se fosse a sua neta, se fosse o seu filho, que decisão tomaria? Isso é muito importante nós refletirmos, porque falar simplesmente que a menina não tinha que tomar essa decisão, que a família não tinha que tomar essa decisão, é muito fácil. Fazer o que a Damares, essa ministra, aliás, com todo respeito, eu acho que a gente não é uma pessoa... Não vou nem fazer comentário, me perdoe. Não dá para fazer comentário de uma ministra como essa que nós temos, nem com um governo federal desse que nós temos. O que nós temos é que avançar com políticas públicas que dê qualidade de vida para as pessoas e que garanta a vida. E que foi o que o juiz determinou para essa menina lá. E a família dela acatou, foi dar condições de vida para essa menina. Não foi tirar a vida de uma criança, foi dar a vida para uma criança de 10 anos. Eu acho que é isso que nós temos que avaliar. Então, a nossa lei sobre esse assunto já é bem definida. Nós não precisamos ter leis a favor ou contra o aborto. A lei que nós temos já é bem definida. É a favor da vida, é contra o aborto, mas em casos especiais, como foi o caso dessa menina, não tem como pensar diferente. Nós absolutamente somos rigorosamente contra o aborto. Porém, não, somos a favor da vida. E nesse caso, somos a favor da vida, principalmente dessa menina que foi agredida por mais de 4 anos. Então, a resposta do candidato à pergunta da jornalista Cris Chornobai. Nós temos mais um jornalista agora, que é o Vitor Faria, que faz também uma pergunta ao candidato do PT, Carlos Mariucci. Vitor. Candidato, a fila por uma vaga em creche sempre foi um problema muito grande do município. Na última gestão, o prefeito Ulisses Maia comprou vagas em creches particulares para diminuir essa fila. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor concorda com esse tipo de ação? Caso seja eleito, vai continuar comprando essas vagas em creches particulares? 3 minutos. Olha, Vitor,
Boa pergunta, gostaria de responder sobre isso, porque realmente muitos problemas estão sendo causados. Eu, como vereador, eu votei contra a compra de vagas. Foi o único voto contra, fui vencido. Eu entendo que não seria a melhor alternativa. A melhor alternativa é construir CMEs e contratar professores e professoras ou atendentes que possam acolher essas nossas crianças e, consequentemente, acolher os pais dessas crianças. Mas o entendimento do atual prefeito foi de compra de vagas. E foi aprovado na Câmara de Vereadores, apesar do meu voto contrário. E aí, nós vimos que acabou resolvendo uma parte, mas, veja, um contrato não bem pensado trouxe dificuldades agora no período de pandemia. E que essas escolas estão sofrendo as consequências de não ter previstos situações como essa que estamos vivendo. E aí, os pais estão com dificuldade com as crianças em casa por causa da pandemia e os donos dessas escolas, os professores que trabalham nessas escolas, pequenas escolas ou grandes escolas, fizeram investimentos para isso e agora estão sofrendo as consequências. Veja, para tentar resolver um problema, criou um outro problema maior. E aí, o que fazer com isso? Então, por isso, nós estamos estudando muito bem isso. Caso sejamos eleitos, e vamos ser eleitos, e vamos fazer a gestão disso de forma mais correta. Em primeiro lugar, construir CMEs necessários. As antigas creches. Nós tivemos a oportunidade em Maringá já de ter as super creches proposta lá pela nossa então presidenta Dilma, e o prefeito na época não quis. Veja o absurdo, não quis por questão ideológica. Mas nós teríamos hoje condições de ter essas creches. Nós vamos construir essas creches necessárias e contratar os professores e professoras necessários. Mas nós vamos respeitar o contrato feito e respeitar os investimentos que essas escolas fizeram. E aí nós temos que ter pelo menos a garantia de que esses empresários, que esses professores que montaram suas escolinhas, porque ali tem professores que montaram suas escolinhas, mas também tem os empresários da área de educação. Nós temos que respeitar todos esses trabalhadores, essas trabalhadoras e respeitar esse contrato, porque foi a alternativa que arrumou-se e nós não podemos romper isso de uma hora para outra. Com muito diálogo com todos esses empresários, com muito diálogo com os professores e professoras e com a comunidade, os pais de alunos e mães de alunos, nós vamos achar uma solução mais plausível que a gente possa contemplar e tenha acolher o máximo possível das crianças, dos pais, das mães nas escolas. Ok, candidato. Bom, agora para finalizar essa entrevista, nós temos agora 2 minutos para as considerações finais do candidato Carlos Mariucci, do PT. O senhor tem 2 minutos para a livre manifestação, candidato. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Eu queria falar sobre vários outros assuntos, mas é o tempo que temos e aí então foi mesmo assim bem aproveitado. Muito obrigado mesmo. Gostaria de agradecer todo o conjunto da obra e com isso toda a chapa de vereadores que me acompanha, todo o processo que me levou o Partido dos Trabalhadores, que me trouxe aqui, mas em especial o Partido dos Trabalhadores junto com o PDT, que veio com a gente numa coligação muito forte, e também o PCdoB. E juntos com essa chapa PT, PDT e PCdoB, vamos fazer o melhor para Maringá. Nós temos uma história nessa cidade, eu nasci nessa cidade e acompanhei o crescimento e vi ela chegar onde ela chegou. E nós queremos fazer dessa cidade, essa cidade maravilhosa, que ela seja para todas as pessoas. É uma cidade que trabalhou e deixou ela foi maravilhosa, mas ela foi excludente. Os gestores passados não se preocuparam, só se preocuparam com o conjunto da obra enquanto cidade, mas não se preocupou com as pessoas dessa cidade. E muitas dessas pessoas hoje moram em Sarandi, Paissandu, moram no entorno de Maringá ou moram, olha só, eu trabalhando as questões de habitação, a gente percebe que nós temos mais ou menos 12 mil famílias invisíveis em Maringá.
12 mil famílias invisíveis que não têm onde morar, ou que moram de favor, ou moram em fundos, em pequenos edículas, pagando 500, 600 reais, que corresponde praticamente metade das suas rendas. E isso nós temos que trabalhar para ser uma Maringá que possa incluir todas essas pessoas, que todas essas pessoas, esses maringaenses, possam viver dessa cidade, que é a melhor cidade para se viver, e que todos nós ajudamos a construí-la e fazer ela o melhor possível. Também nesses segundos, gostaria de agradecer a minha família, que tem trabalhado muito junto com a gente e sofrido também. Obrigado, candidato. Obrigado. Nós conversamos então com o candidato Carlos Marius, do PT. Para você ter acesso às demais entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura de Maringá, é só acessar, clicar no link que está aqui nesta publicação. Muito obrigado a todos, até a nossa próxima entrevista.